Boa noite a todos na gloriosa paz do Senhor. Amém. Espírito Santo, eu te amo, sim. Espírito Santo, vem tocar em mim, pois a minha alma tem sede de ti, Espírito Santo, opera aqui. Quem crê que o Espírito Santo, ele já nos trouxe essa noite à casa do Pai, aleluia. Muitas vezes a gente está diante de muitas dificuldades, de muitas lutas, mas quando isso acontece na minha vida, a primeira palavra que o Espírito Santo, ele coloca no meu coração, irmão Costa, é: o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. É necessário a gente reconhecer a nossa fraqueza. Gostaria que o irmão colocasse Isaías capítulo 61 e o versículo 1. Desde quando o pastor entregou a cada um de nós essa mensagem, que é uma série de conhecimentos, de revelação do Espírito de Deus, da palavra de Deus, porque Deus, ele preparou tudo de uma forma perfeita. E veio logo essa palavra ao meu coração. Quero que a igreja atentamente, que é conhecedora dessa palavra, mas muitas vezes não tem a revelação pelo Espírito de Deus. E ela fala assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Eu creio que muitas vezes a gente está algemados, está abatidos, mas o Espírito de Deus está em nós, dentro de nós, para nos renovar, para nos curar, para abrir o nosso entendimento, porque sem o entendimento do Espírito Santo, nós não temos a revelação da sua santa palavra. E eu gostaria de que o irmão colocasse a sequência, só para a gente recordar, relembrar. Peço que o Bernardo fique sentadinho para ouvir a palavra de Deus junto com a mamãe dele. Olha só, querida igreja, nós temos tido o privilégio, Deus tem usado o nosso pastor com sabedoria para conduzir o rebanho, dentro das Escrituras Sagradas. O primeiro assunto foi porque eu acredito, nos anjos e demônios, O segundo, menina, aqui tá, o terceiro, porque eu acredito no perdão dos pecados, porque eu acredito no céu e no inferno, porque eu acredito na Bíblia, porque eu acredito no Espírito Santo, aleluia. Quando Deus, ele criou os céus e a terra, não havia forma, era tudo sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairou sobre as águas. E a gente pode entender que Deus é o único ser que ele é eterno. Ele não foi criado, mas ele teve a alegria do universo de uma forma plena, perfeita, para que a gente possa entender os porquês, porque eu acredito, Porque eu acredito em demônios e anjos.
Uma certa vez, uma pessoa me procurou, meio apavorada, dizendo que não acreditava em Deus. Olha só, não acreditava em Deus, nem acreditava no diabo. Aí eu disse para ele, porque ele veio pedir oração. Aí eu disse, a gente já percebe que você está toda enrolada aí na sua mente. Você não acredita em Deus, você não acredita em diabo. Mas eu quero recomendar a você que comece a acreditar, porque Deus, Ele é real, Ele vive para todo sempre, né? E a gente muitas vezes não quer nem entender, nem conhecer, para ficar com a mente bagunçada e ser aquela mente fácil da presa de Satanás, porque em meio à perfeição no jardim do Éden, Adão e Eva, foi criação perfeita, vivia num relacionamento perfeito e havia um ambiente perfeito com Deus e eles dois. Mas, mesmo assim, de primeira oportunidade, eles foram enganados. Imagina nós, que por tabela, nós temos o pecado de Adão e Eva. Então, querida igreja, amados irmãos, devemos ter a consciência de que um relacionamento perfeito com Deus é possível sim, quando há obediência, submissão, a alegria de conhecer ao Senhor a cada dia e de entender e conhecer os seus planos e propósitos que Ele já idealizou para cada um de nós. Antes que eu fosse formada no ventre da minha mãe, antes que você, cada um que está aqui nessa noite, fosse informe no ventre da sua mãe, Deus já te conhecia. Deus já tinha idealizado planos perfeitos para a sua vida e para a minha vida. Mas é necessário a gente conhecer a palavra do Senhor, guardar no nosso coração e aplicar todos os dias para a gente não pecar contra o Senhor. O nosso tema de hoje é: porque eu creio no Espírito Santo. Primeiramente, o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade, é Deus. Ele é uma pessoa, ele não é uma força ativa, mas é uma pessoa que se relaciona com cada um de nós. Diz assim, olha, se crermos em Deus, não tem como deixar de crer no Espírito Santo, já que eles com Cristo, né, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, é um só. A palavra de Deus afirma sobre a Trindade desde Gênesis, do versículo 1, do capítulo 1 e o versículo 26, que diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e a sua existência e presença em nós é reafirmada por Jesus no Novo Testamento, e podemos ver isso, por exemplo, no diálogo de Jesus com os seus discípulos, que encontramos em Mateus, capítulo 13, do versículo 16 ao 17. Eu já anotei, mas vamos lá. Bem-aventurado, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Nós podemos ver a presença do Espírito Santo, que é marcante em nossas vidas. Quando eu nasci num lar evangélico, num lar que todos os dias eu podia participar de um culto doméstico junto com meus irmãos. E minha mãe, ela nunca abriu mão
Se meu pai não tivesse, ela fazia o culto doméstico. E se ele, no momento, estivesse, ele participava junto com todos os filhos. E eu lembro-me que eu sempre tive muita sede e fome de Deus. Eu sempre temia ao Senhor, mas eu não tinha o entendimento. O entendimento de saber o que era ter um relacionamento com Deus. E eu comecei a me questionar, porque havia uma pergunta entre os colegas: por que você é crente? E eu só sabia dizer: porque meu pai e minha mãe é. E o Espírito Santo, ele cuida de ensinar cada um de nós. E eu comecei a orar. Era uma menina muito tímida, como ainda sou, mas Jesus tem lapidado a minha timidez, porque sempre eu quero transmitir a verdade de Deus, o amor, e isso me traz ousadia, porque a verdade de Deus, ela quebra jugo, ela liberta, ela traz revelação, e isso alegra o meu coração. E quando isso me empolga, eu tiro a timidez e deixo a ousadia do Espírito de Deus dominar o meu coração. E havia dentro de mim aquela preocupação: meu Deus, eu só tenho essa resposta porque meu pai e minha mãe é crente, eu sou crente. Mas eu ouvia da minha mãe, ela dizia assim: filho de crente não é crente. Quem quiser ter a certeza da salvação, tenha o seu encontro com Cristo, porque a salvação é pessoal. E aquilo me motivou a orar, pedindo ao Senhor que Ele me revelasse, porque eu não queria ser apenas filha de crentes e nem frequentadora de igreja evangélica. Deus, Ele conhece o nosso coração. E o Espírito de Deus começou a tratar comigo. E um dia, no culto doméstico, Deus enviou um jovem que era colega do meu irmão para participar. E ele era muito usado por Deus. E na hora que ele começou a orar, Deus falou através da vida dele, dizendo: filha, hoje o meu Espírito é derramado sobre ti, e derramo a água viva que nunca mais tu terás sede. Glória a Deus, porque isso é uma realidade em minha vida. Essa alegria de estar na presença do Senhor. Muitas vezes eu não posso estar na casa do Senhor, mas eu vivo na presença do Senhor. Ele é real, Ele cuida de você, Ele cuida de mim, e Ele não se cansa. Assim que Jesus, para vocês verem como o Espírito de Deus, Ele é presente. Assim que Jesus foi batizado, saiu das águas naquele momento, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado, em quem me agrado. João 14, 11 e 19 diz: creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhe a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que esta, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome,
eu o farei. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhe dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito de Deus, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês, Igreja Cristã Gileade, vocês conhecem, e Ele estará com vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês dentro de pouco tempo. O mundo não me verá mais, vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Assim também Jesus afirma em João 16, e o versículo 7, que é necessário que ele suba para que o Consolador e Conselheiro se faça presente em nosso meio e nos guiando na vontade de Deus. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. O Espírito Santo é quem nos concede diretamente com Deus, é quem nos conecta com Deus, é quem nos capacita a viver uma vida transformada, cumprindo o propósito que Deus designou para nós. Certa feita, eu estava com uma programação do primeiro ano da igreja, e a irmã que estava na organização, ela pediu para fazer uma filmagem no Bid Park. E lá, a gente não podia entrar, eram muitas crianças nessa idade com os pais. E naquele momento, eu falei para ela, vamos orar, porque o Espírito de Deus que está em nós, ele tem o coração do dono desse parque, e ele pode nos abençoar para entrarmos e fazer essa filmagem. Irmãos, quando a gente terminou, o que a palavra de Deus diz, que coisas maiores nós faríamos no nome dele. O Espírito de Deus é quem governa, é quem controla e é quem determina, de acordo com a nossa fé. E quando a gente terminou de orar, aquela oração bem simples, mas com fé, eu pedi para falar com o gerente. E não foi coisa demorada. Assim que eu falei, ele só fez dizer, eu vou mandar um guia e vocês têm que fazer esse trabalho em 15 minutos, porque o público vai entrar e depois de entrar não vai dar certo. E assim a gente fez. Eu quero dizer para a igreja que Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele é real em nossas vidas. Ele vive dentro de nós. Ele tem prazer de realizar o que é impossível através da nossa fé. Eu não sei quais são a tua necessidade. Muitas vezes necessidade impossível. Mas para Ele não é. E Ele está contigo. Ele habita em ti. E eu quero fortalecer a igreja para crer na presença do Espírito Santo em sua vida. Quantas necessidades a gente tem? Necessidade espiritual, necessidade emocional, necessidade financeira, necessidade familiar. Às vezes há uma bagunça muito grande dentro da nossa casa, da nossa mente, do nosso viver. Mas o Espírito de Deus, que é perfeito, habita dentro de nós, Ele quer nos ajudar. Ele está esperando você dizer, Espírito Santo, eu já tentei com minha própria força e não consigo. Eu quero te pedir ajuda.
Às vezes, hoje mesmo eu estava na presença do Senhor orando, colocando essa tão grande responsabilidade, que é transmitir a verdade de Deus para o povo que é santo, para o povo de Deus que tem um Deus santo e poderoso. E eu olhando para a minha incapacidade, eu olhava e dizia: Jesus, Espírito Santo, o que é que tu encontra em mim? Porque eu sou tão incapaz, imperfeita, mas tu diz que o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E eu estou aqui dependendo do teu Espírito, porque Ele quer falar para você, que muitas vezes deixa o inimigo embaraçar o seu entendimento, distorcer a verdade de Deus na sua mente. E nós precisamos ter esse cuidado. Sem o Espírito Santo, estaríamos perdidos em nossos próprios conhecimentos. Mas, como lido anteriormente, esse Espírito da verdade, ele veio, ele é real, para nos direcionar e orientar perante a variedade de Deus em nossas vidas. O Espírito Santo nos capacita de várias maneiras. Ele nos concede dons espirituais para servirmos a comunidade e edificar a igreja. Podemos constatar isso biblicamente em 1 Coríntios 12, do versículo 4 a 11, que diz: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo, ô glória. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outros, a fé, pelo mesmo Espírito, a outros dons de curar, pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento do Espírito, dos Espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele os distribui individualmente a cada um como Ele quer. Não precisa você olhar para o outro que tem um dom diferente do teu e você ter inveja, você querer o dom dele, porque Deus é quem distribuiu. Você já nasceu marcado pelo dom que Deus estabeleceu para você e para mim. Mas é necessário que esse mesmo Espírito tenha liberdade para nos usar, não para a gente se achar, para a gente achar que tem capacidade própria, mas para abençoar o povo em uma única forma, que é trazer a alegria do Espírito na vida de cada pessoa. O Espírito de Deus está em você. O Espírito de Deus preferiu habitar em barros como somos, porque Ele é o oleiro. E Ele está nessa noite te fortalecendo para diante das suas lutas, das suas fragilidades, você lembrar e aplicar a verdade do Espírito Santo que habita na sua vida, que te fez coluna para abençoar a tua família. Nós somos povo abençoado, povo privilegiado, e não ficou só na distribuição de dons, mas Ele nos deu
os frutos do Espírito. E são exatamente esses dons concedidos pela presença que gera em nós esses frutos, que são os frutos do Espírito Santo. E ele nos contasta sua presença nesses frutos que está escrita em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 ao 25. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essa lista de dons, de frutos, aliás, Deus, Ele quer que a gente desenvolva em nós. E não é gotas de amor que o Espírito Santo vai colocar na nossa cabeça. É oportunidade de você desenvolver atitudes de amor para com teu próximo. Não é aquele amor interesseiro, mas é aquele amor que faz com alegria de abençoar, que faz com alegria de ver alguém feliz e livre de uma dor, livre de uma tristeza, livre daquela solidão, porque recebeu de alguém um abraço sincero vindo do trono de Deus. Sabe esse abraço que é o Espírito Santo que cura a gente? Sempre eu oro e digo, Senhor, eu quero abraçar as pessoas. Eu não gosto muito de estar aqui em cima, porque eu gosto de estar perto das pessoas. Perdão para você, que agora que eu estou lembrando que essa mensagem é filmada. Você que está nos assistindo, eu creio que o Espírito Santo tem te visitado com a palavra de vida, porque Ele é pessoal. E antes que eu esqueça, antes de pensar que vocês estão nos assistindo, Ele já está com vocês. Ele já está providenciando, aleluia, aquilo que você necessita. Porque Ele é especialista em todas as áreas. Ele está aí contigo em tua casa. E Ele quer que você se desperte para buscar os frutos do Espírito de Deus. Aleluia. Então, como é o amor, a paz, tudo isso é a gente que vai produzir no nosso dia a dia. É com pessoas, é com vidas que são importantes para Deus em primeiro lugar. Quando eu nego a ajudar alguém, quando eu posso e não ajudo, eu entristeço ao Espírito Santo. Quando eu quero, mas me acomodo, eu entristeço o Espírito Santo. Porque Ele quer que os dons e os frutos do Espírito que Ele quer desenvolver em cada um de nós, seja refletido a glória de Deus. Aleluia. A transformação gerada pela presença desses frutos em nossas vidas é o sinal tangível da presença do Espírito de Deus em nós. Isso não significa que só quem tem os frutos possui o Espírito Santo, pois a palavra nos revela que todo aquele que crê e recebe Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, recebe o Espírito de Deus. No entanto, como todo fruto, precisamos de tempo e dedicação, alimentando o nosso espírito com a palavra de Deus, com a oração e buscando por sua presença, para que possamos frutificar no Espírito. Por isso, muito além de apenas levantar nossas mãos e vir à frente ou à casa do Senhor, para declarar que servimos a Jesus e adoramos ao único e verdadeiro Deus, precisamos buscar intimidade com Deus. Intimidade com o Espírito Santo.
permitindo que Ele nos molde para termos o caráter de Jesus, de forma que a nossa vida e a forma que a vivemos glorifique o nome de Deus e seja refleto do seu amor e graça pela humanidade. Por isso, gostaria de enfatizar 4 coisas essenciais na vida do cristão, que dependem de sua busca por intimidade com o Espírito Santo. Primeiro, convencimento do pecado. João 7:8 diz: mas eu lhe afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo, ele tem a função, não é pela nossa força, não é pelo nosso braço, não é pelo nosso entendimento. A palavra de Deus diz em Provérbios, no capítulo 3 e o versículo 5, que a gente não é pelo nosso entendimento que vamos ver o milagre de Deus em nossas vidas, mas é pela força do Espírito Santo de Deus, pela alegria dele nos alcançar, porque muitas vezes a gente ora, ensina, mas não vê os resultados e acha que não está sendo alcançada aquela vida. Mas é o Espírito de Deus quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ai, mas eu vivo na igreja, eu já sou crente. E será que a gente deixa de pecar? É necessário todos os dias o Espírito de Deus mostrar, convencer a cada um de nós. Quantas vezes a gente quer tomar uma decisão errada e o Espírito Santo fala com a gente e diz: epa, não é assim que você deve agir, não é assim que você deve decidir. E quando nós somos sensíveis ao Espírito Santo, a gente vai dar uma parada, reconhecer e pedir a misericórdia dele, para que a gente não venha falar, pensar ou agir da nossa própria vontade. Não podemos deixar que o nosso eu fale mais alto do que a vontade do Espírito de Deus em nossas vidas. Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Nós, como cristãos, podemos instruir nossos irmãos, aconselharmos perante a palavra, mas o real convencimento não vem da força de nossos braços ou de apontamentos que fazemos, mas sim do Espírito Santo. Por isso, nosso papel é, além de instruir a verdade de Deus para aqueles que amamos e a quem queremos ver salvos. Orar para que o Espírito Santo de Deus possa revelar aos corações os pecados, as más ações que eles não conseguem identificar, gerando assim verdadeira mudança em seu caráter e comportamento. Só quem gera mudança no nosso caráter é o Espírito de Deus. É a gente vivendo o novo nascimento. Como João 3, explica também. Aquele encontro de Nicodemos com Jesus. E Jesus, ele não vai com arrudeios. Ele vai mostrando o estado espiritual de cada um. E nessa noite, mesmo você sendo já conhecedor da palavra, vindo à casa de Deus, é necessário que o Espírito de Deus esteja sempre te convencendo, me convencendo do pecado, da justiça e do juízo, para que o nosso caráter seja recriado em Deus, como na origem da sua criação. Façamos o homem
a nossa imagem. Nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus, mas o pecado deformou essa imagem. E até o momento de Jesus ou nos levar, ou nos trazer a salvação para levarmos para o céu, a gente precisa desse caráter reformado pelo Espírito Santo de Deus. A presença do Espírito Santo é a promessa de Jesus para nós. Ele foi enviado para habitar em nossos corações, a fim de nos dar a segurança da salvação em Cristo, através da fé e da graça. Ele nos conduz para Jesus e nos dá conforto de salvação, que nossas transgressões e pecado que foi cometido diante dele fossem perdoados pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz. Aleluia. Nós temos muito, queridos, a agradecer ao Senhor, porque o nosso estado espiritual era de condenação. E o Espírito de Deus nos convenceu, por isso que eu e você está aqui nessa noite. É motivo de alegria, é motivo de celebrarmos a nossa salvação. Não é necessário uma vez por mês a Santa Ceia, mas todos os dias você ter a grata alegria de dizer: Senhor, obrigada pela minha salvação. Porque o meu estado era de condenação eterna, era de estar longe de Deus. Mas o Espírito Santo me convenceu e aqui eu estou, lutando pela minha vida na tua presença, lutando para ter um caráter transformado, um caráter reformado pelo próprio Espírito de Deus. Davi dizia: Senhor, recria em mim o teu espírito, me dá um coração puro e um espírito reto. E é assim que a gente deve pedir todos os dias. Se você tem o Espírito, você precisa produzir frutos. Gálatas, versículo 5, do 22 ao 23, diz: como temos anteriormente os frutos que refletem a presença do Espírito de Deus, são o amor, a alegria, a paz, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. E precisamos querer crescer nesses frutos. Um dia eu pedi ao Senhor que Ele me desse paciência. E eu achava que era de outra forma. Era Ele me controlar, me dar graça. Mas, na verdade, foi Deus me dando oportunidade de uma situação que eu não tinha como administrá-la. E eu fui para os pés do Senhor, pedindo sabedoria, pedindo para Ele me ajudar a administrar aquela situação que eu não sabia. E o mais lindo é que o Espírito de Deus, Ele veio, Ele me ajudou, Ele me orientou e Ele me trouxe paz. Porque quando o Espírito de Deus está tomando o lugar em nosso coração, vem a paz. E a paz, ela traz equilíbrio espiritual, ela traz equilíbrio emocional. Porque a paz de Cristo excede todo o entendimento. E essa paz nos capacita para que a gente não olhe a circunstância, não fique atemorizado em que está vendo ou ouvindo, mas a calmaria de Deus vem ao nosso coração e Ele estabelece o que vem trazer a bênção em nossas vidas. Glória a Deus. Não há como viver com Cristo e continuar da mesma forma. Se você já teve um real encontro com Ele,
sabe bem do que eu falei, porque o Espírito de Deus é uma pessoa, ele é pessoal, ele é real e ele habita em nós. Que Deus abençoe toda a igreja, que Deus abençoe cada pai, cada mãe. Eu quero fazer uma oração pedindo que o Espírito de Deus visite a sua necessidade, que você seja visitado pela ação sobrenatural de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família, porque Ele é real, Ele está entre nós, Ele está dentro de nós e Ele tem o prazer e a autoridade de mudar a nossa história. Vamos ficar de pé e vamos clamar a esse Espírito que habita em você. Se você ainda não tem certeza que o Espírito de Deus habita em você, venha até aqui receber uma oração para que a sua fé seja aumentada, para que a palavra de Deus traga a revelação com entendimento e você possa guardar a palavra do Senhor sem estar duvidando que Ele está longe de você, mas que Ele habita dentro do seu coração. É a morada de Deus, é o nosso coração. E Ele quer te fazer seguro, Ele quer trazer essa certeza dentro de você. Pai, eu quero te glorificar, porque a Tua palavra é a verdade. Ela é real, ela é poderosa, ela nos trata, ela nos cura, ela nos transforma, ela se revela para nós. E aqui está a tua igreja, cada pessoa o Senhor conhece. Nós sabemos que tu sonda cada coração, que tu conhece cada necessidade. Mas estamos aqui para pedir a tua ajuda, a tua misericórdia, que o Senhor remova dentro de cada coração toda incredulidade e que o Senhor venha colocar a fé genuína, a fé inabalável, a fé que não duvida, mas crê na ação soberana do teu Espírito Santo. Senhor, vem curando, vem libertando os oprimidos de espírito, venha transformando história que muitas vezes parece uma maldição, mas o Senhor transforma a maldição em bênção e nós cremos na tua ação poderosa. Encha, Senhor, a tua igreja do teu Espírito, encha da tua graça, do teu poder e da tua sabedoria, traz discernimento, traz, Senhor, alegria do teu Espírito no meio da tua igreja e que possamos, Senhor, a cada dia ter o prazer e a alegria de saber que o nosso nome é escrito no livro da vida. Sopra vento do Espírito, vem dos quatro cantos e sopra sobre a tua igreja, trazendo vida e vida de Deus, vida abundante. Cura, Senhor, mentes que estão embaraçadas, mentes que estão distorcidas da tua verdade, na autoridade e no poder que há no nome de Jesus. Eu repreendo todo embaraço de mente, toda mente distorcida pelo inimigo e que haja a revelação da graça e da sabedoria e a verdade de Deus que quebra jugo e que traz a novidade de vida em cada viver. Continua conosco e nos dá, Senhor, a tua graça, o teu amor e cobre-nos com o teu sangue, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe toda a igreja, em nome de Jesus.